Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Richarlison no Flu. Então a gente vai falar sobre a situação de transferências. Falaram sobre Richarlison. Sim, o Richarlison que está no Tottenham. Eu não vou trazer nenhuma matéria aqui para vocês, porque tem muita coisa que eu sigo pensando nisso tudo. É importante comentar. Mas antes disso, entenda uma coisa: YouTube Live vai voltar algum dia, tá bom? Para você ver hoje mesmo, que nesse caso foi ontem, caiu a internet. Então para você ver só como que é a situação. E também aqui embaixo tem um link para abaixo-assinado, para realmente transformar a SAF em um debate mais democrático e transparente. Porque se a gente está falando de SAF, a gente está falando sobre o nosso destino, nosso futuro. Que a gente não pode errar. Diferente dos outros, a gente não pode errar. Vamos nessa. Vamos lá. O que temos de concreto? A situação de uma possível volta de Richarlison no Fluminense. O que temos de fragmentos? O que é fragmentos? Fragmentos é justamente algumas peças que não conseguem se juntar. Tá? O primeiro fragmento que a gente pode comentar aqui é sobre se ele tem intenção de voltar ou não. Segundo um lado, ele tem intenção de voltar. Segundo outro lado, ele quer continuar na Europa. O que eu estou vendo mais é justamente que ele quer continuar na Europa. Mas a intenção de voltar, ainda mais disputando o Super Mundial, seria mais interessante para ele, para que ele pudesse realmente estar com a sua marca ali no mundo. Então o primeiro ponto é que é muito mais provável ele continuar na Europa, vendo todas as informações ali, do que ele está aqui no Fluminense, por exemplo. Esse daqui é o primeiro ponto de vários pontos que a gente tem que recorrer aqui. Segundo ponto é a situação financeira do Fluminense. Richarlison ficou mais caro. Jogador do Tottenham, diversas vezes entra, diversas vezes mete o gol. É um jogador que é o 12º jogador do elenco. Às vezes fica sendo entre os 11, mas sempre é entre os 11 ou o 12º jogador. Isso valoriza demais, até porque o Tottenham está se valorizando cada vez mais. E de fato o Richarlison, ele perder esse tipo de valorização não seria interessante para a carreira financeira dele. Ainda mais justamente que o Fluminense hoje é sinônimo de mal pagador, vista a questão do Lelê. Então, pela parte financeira do Richarlison, ele vir para o Fluminense seria uma derrota financeira para ele. Normalmente o jogador ele presta muito mais atenção em ter uma situação consolidada do que ter realmente uma amizade, um carinho e atenção. Tudo isso daí tá disposto ali. Antes de falar sobre a terceira, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix a tela e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, chega então ao segundo ponto importante. Então já tem o primeiro, quer dizer, já tem o segundo, agora vamos ao terceiro ponto importante. A ida, por exemplo, ao futebol brasileiro. Bom, segundo algumas informações também, normalmente, ou fragmentos, ele não somente estaria vindo para o Fluminense, mas ele poderia estar indo para outros clubes ali, que queiram contar com um jogador, ainda mais com um centroavante no elenco. Ou seja, visto que hoje, se a gente tenta lutar contra qualquer time, ainda mais o time que está entre os 15 primeiros colocados,
a possibilidade de a gente contar com esse jogador é baixíssima, apenas justamente com alguma situação diferente, igual como foi, por exemplo, a do Lelê, normalmente o jogador ele não vai para o Fluminense. Não vai. Ele até pode ter a intenção de voltar para o Fluminense, ter o carinho de voltar para o Fluminense, mas não vai. A gente não tem poder realmente de uma contratação. Existe a situação, né, de ter poder de contratação. Infelizmente, o Fluminense ele é um dos mais fracos justamente nisso tudo. Até porque ele se mostra fraco no mercado. O Fluminense hoje é o time mais fraco no mercado. Então que a gente ainda vai falar sobre várias outras contratações aqui nesse período todo. E por último, mas não tão menos importante, é sobre essa questão do Super Mundial e do que ele quer de fato. Claramente que vários jogadores vão ir para o Fluminense pensando no Super Mundial, ainda mais jogadores que não são consagrados. A situação toda é que o jogador, o Richarlison já é consagrado. O que significa consagrado, né? Isso que é importante comentar, já que eu estou falando esse termo. Significa alguém que já está estabilizado na Europa. E bom, o Richarlison já está estabilizado na Europa. Ele perdendo ou ganhando, ele está ganhando seu dinheiro, continua tendo vida europeia e continua produzindo, continua estando num país que dê menos problema do que o Brasil. Então hoje, ele sendo um jogador consagrado, eu não acredito que ele possa vir. E por último, mas não tão menos importante, quinto ponto, a gente vai falar sobre o staff do jogador, que está prezando muito mais numa situação de carreira e dinheiro do que propriamente dito a vontade do próprio jogador. E como você sabe, hoje a staff é muito maior do que o jogador. O jogador pode até falar A ou B, mas acredito que realmente a staff ela está muito mais indo contra essa situação do que indo a favor. Sobre a minha opinião, se vale a pena ou não, vale a pena. Só que entenda que ele não vai ser o centroavante que a gente vai fazer, que a gente vai ver muito gol, não. Ele não é tão espetacular assim como todo mundo pensa. Tá bom? E é isso, né? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix a tela, espero que tenha acalmado essa situação do Richarlison. Saudações tricolores, até a próxima, valeu guerreiro tricolor!